E aí, gente, beleza? Faz um tempo, né, que eu não apareço por aqui, que a gente não tem aula. Acho que faz umas 2 semanas, talvez mais. Mas é por causa disso, eu tô doente ainda. Fiquei bem doente nas últimas semanas. Tive que cancelar, né, uma aula sobre Dependable Prepositions que estava marcada. Mas essa aula vai entrar para depois, né? Já falei para vocês, mas essa aula vai entrar para depois. Mas é isso aí, eu ainda não tô 100%, ainda tô tossindo bastante, piora quando eu falo, né? Quando eu fico falando bastante. Então, se eu ficar tossindo no meio da aula hoje, me perdoem. Tá caindo o mundo aqui em Curitiba desde ontem, tá tendo umas pancadas bem pesadas de chuva. E ontem teve umas quedas de energia. Então, se acontecer alguma coisa, é por causa disso. Mas é isso aí, vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre gerúndio e infinitivo. Então, quando que eu uso gerúndio? Quando que eu uso infinitivo? Quando que eu sei qual deles que eu uso? Quando que eu posso usar os dois? E por aí vai. O gerúndio, né, para explicar bem certinho o que é, o gerúndio, ele é o ing, né? Quando a gente fala doing, swimming, making, reading, eating, o ing é o gerúndio. E o infinitivo é o verbo na base form, né? Na forma base dele, junto com o to. Então, to eat, to drink, to read, to watch, to play, to swim. Eu posso, às vezes, usar o infinitivo sem o to, mas isso, vamos ver se tem algum exemplo que eu coloquei que tem isso, acho que não. Mas, enfim, o infinitivo, ele é o to mais o verbo e o gerúndio é o ing sem o to, certo? Então, eu falei bastante no e-mail, né, que eu mandei falando sobre a aula, eu falei sobre erro fossilizado e eu tenho falado sobre erro fossilizado essa semana no Instagram também. Desculpa. Erro fossilizado é esse caso, né, de saber quando que usar o infinitivo, quando que usar o gerúndio, ele é um caso assim clássico de erro com potencial de ser fossilizado, né? Potencial para fossilizar. Porque é uma coisa bem assim, tem tanta exceção, né? Aquele tipo de regra que tem tanta exceção que nem é mais uma regra direito. E a gente não sabe muito para onde que ir, o que faz, e acaba usando de qualquer jeito e acaba fossilizando, errando e fossilizando o erro, né? Erro fossilizado, se você não pegou ainda, é aquele erro que você comete tanto ele, e às vezes, muitas vezes você sabe que tá errado, você sabe que você erra aquilo, mas você não consegue mais corrigir. E às vezes, tipo, você não foi corrigido pela sua professora, pelo seu professor quando você era mais novo, quando você estava começando a aprender. Ou às vezes você mesmo é responsável pela fossilização, você não se empenhou para corrigir, né, esse erro. E aí, hoje em dia, você tem uma dificuldade muito maior para corrigir ele, né? Isso é erro fossilizado. E eu coloquei alguns exemplos que eu vou falar nessa. Desculpa. Eu vou falar nessa aula mais para frente sobre os exemplos que eu coloquei de erro fossilizado com relação a gerúndio infinitivo. Mas vamos só dar uma definiçãozinha, né? O gerúndio, eu uso ele para ações reais, geralmente, tá? Tem muita exceção, mas são ações reais, fixadas ou terminadas. Então, por exemplo, I enjoy cooking é uma coisa concreta, é uma coisa de verdade, né? E eu não tô falando que eu vou cozinhar agora, eu não tô falando que eu vou cozinhar daqui a pouco, eu tô falando que eu gosto de cozinhar. Então, I enjoy cooking. Por isso eu uso o gerúndio. O infinitivo eu uso, né, por outro lado, pelo contrário, para ações irreais, abstratas ou futuras. Então, he wants to swim.
Nesse caso, ele é uma coisa que ele quer fazer. He wants to swim. É uma coisa futura, é uma ação abstrata, é uma ação futura. Então, eu uso o infinitivo. Eu não gosto de me seguir, de me basear por essa definição. E eu não aconselho que vocês estudem com base, assim, pensando muito nessa definição, porque, como eu falei, tem muita exceção, né? E quando a regra tem mais exceção do que regra, né, fica difícil. Então, você vai me perguntar, mas como é que eu sei o que eu vou usar? Como é que eu vou saber daí o que eu uso, qual verbo que eu uso? Qual tipo de verbo que eu uso, né? Você tem duas opções. Você pode decorar a lista de verbos, você pode dar um Google lista de verbos que levam infinitivo ou que levam gerúndio em inglês. E decorar toda aquela lista. E eu nunca conheci ninguém que tenha obtido sucesso com essa técnica. Ou você pode, que é o que eu falo para vocês, indico para vocês fazerem, vocês podem ser corajosos e corajosas e encarar o idioma de frente e aprender usando, né? Que eu acho que é o jeito mais fácil mesmo. Porque você não precisa saber o que é gerúndio, você não precisa saber o que é infinitivo para você usar certo, né? Você não precisa ter conceito gramatical na cabeça, tipo, concreto, para você usar certo. A gramática, ela é muito mais um guia intuitivo, né? Uma intuição que vem lá de dentro de você do que uma série de regras, tipo receita de bolo que você tem que seguir, né? E isso vem com o tempo, isso vem com o uso, isso vem com você se colocar numa posição de vulnerabilidade diante da língua e falar, ok, vou errar, vou usar, vou errar e vou aprender com o meu erro. Porque o problema de você. O único problema, né, quando você começa a se arriscar e errar, o problema só existe quando você não aprende com um erro, né? Mas você erra justamente para aprender. Então, criem coragem, comecem a usar, perdam a vergonha e usem mesmo. Usem, tipo, testem, sabe? Não tenham vergonha de testar e, tipo, vou usar um gerúndio aqui para ver se dá certo. E aí você percebe que tá errado, putz, não tá, então agora eu aprendi, agora eu não vou mais usar gerúndio nesse caso. E aí você usa o infinitivo, ou enfim, você vai se adaptando de acordo com a sua experiência, né? E foi assim que eu aprendi o inglês, é assim que a gente aprende nossa língua materna, seja ela qual for, por tentativa, né? Por uso, tentativa e uso, então, e erro também, né? Então, tenham isso em mente. Mas aí, conforme você vai usando, conforme você vai utilizando a língua, experimentando com a língua, você vai criando uma noção, assim, você vai começando a reparar nas nuances de significado. Então, você sabe que quando você usa tal palavra, tal verbo de tal jeito, tá errado ou tá certo, porque você sente que aquilo tá errado ou tá certo. Você não precisa saber gramaticalmente o porquê daquilo tá certo ou errado. Mas você sente, você tem a pegada, você tem o feeling de que aquilo tá errado ou tá certo. E isso é exatamente do jeito que tem que ser. Você tem que buscar essa intuição mesmo, buscar desenvolver essa intuição, porque ela é um guia, assim. Se você sente que tá certo, é porque você tá no caminho legal, no caminho certo para fluência, tá? E aí, falando então nessas nuances, né, de significado, alguns verbos, né? A gente tem alguns verbos que só aceitam gerúndio. Você não pode usar infinitivo depois desses verbos, que é o caso do enjoy. Desculpa. É o caso do enjoy. Então, a gente tem aqui I enjoy cooking. Eu nunca vou poder falar I enjoy to cook. Eu nunca vou poder usar o to depois do enjoy. Então, I enjoy gerúndio, sempre só o gerúndio. Outros verbos, pelo contrário, você só vai poder usar o infinitivo depois deles, como é o caso, por exemplo, do want. He wants to swim.
He wants to cook. Eu nunca vou poder falar he wants swimming. Tá errado. Outros verbos, você pode usar os dois. Por exemplo, start. Start. Deixa eu pensar num exemplo. I started. Vou até anotar aqui. Posso falar, por exemplo, I started reading the book. E I started to read the book. Os dois casos estão certos e os dois casos têm o mesmo significado, né? Eu comecei a ler o livro, eu comecei a ler. I started reading, I started to read the book. O verbo start, ele pode levar tanto o infinitivo quanto o gerúndio em seguida dele, não tem problema. Mas existem casos que o significado pode mudar, que o verbo ele aceita os dois modos, mas ele tem um significado diferente com um modo e com um outro. Por exemplo, o exemplo que eu coloquei aqui, remember. I remembered to take my umbrella and I remember taking my umbrella. As duas frases estão corretas, mas você está falando duas coisas diferentes. E o que eu tô falando de nuance de significado é que eu quero que vocês desenvolvam essa delicadeza de perceber a diferença sozinhos, entendeu? Eu vou falar a diferença aqui, mas se você consegue perceber essa diferença sozinho, sozinha, você já tá num caminho legal. Então, I remembered to take my umbrella. Eu lembrei, eu tava saindo de casa, tava chovendo e eu lembrei de pegar meu guarda-chuva. Então, quer dizer que eu não tomei chuva aquele dia porque eu tive a presença de espírito de lembrar de pegar o guarda-chuva. E aí, o segundo exemplo, I remembered taking my umbrella. Nesse caso, eu tô tendo uma lembrança, eu tô falando de uma memória que eu tive. Então, eu lembrei que eu peguei meu guarda-chuva algum outro dia, né? Tava chovendo ontem e eu lembrei eu não peguei meu guarda-chuva e quando eu cheguei no trabalho eu lembrei de ter pegado meu guarda-chuva antes, enfim. Eu tô falando de uma lembrança, né? Então aí nesse caso existe essa diferença de significado que pode ser óbvia, pode ser sutil, depende do quanto você tá acostumado com esse tipo de coisa. Mas o que eu quero mais é que você entenda que você precisa começar a criar esse cuidado de prestar atenção nas diferenças sozinho, entendeu? Então, quando você sabe, você tá usando, você vai usar, você vai escrever, sei lá, vai falar, e o remember, e você pensa, tá, eu vou usar infinitivo ou eu vou usar o gerúndio depois do remember? Você consegue pensar nas duas opções. Ok, as duas estão corretas? Ok, as duas estão corretas. Qual delas é o que eu quero falar? Qual delas representa o que eu quero falar? Entendeu? Então, é isso aí. E aí, eu coloquei... Deixa eu tirar aqui. Eu coloquei Falei dos exemplos que eu coloquei no e-mail, né? Então, I like to go into the park. I go to swimming every Wednesday and he enjoys to cook. Why are they wrong? Por que esses exemplos estão errados? Então, se eu colocar aqui... Tá. Como o enjoy, já falei, né? O enjoy, ele só leva o ing. Eu só posso usar gerúndio depois do enjoy. Então, aqui vai estar sempre errado. He enjoys, o certo seria cooking. Beleza. I go to swimming every Wednesday. O verbo em questão aqui é go. I go. Eu não posso falar to swimming. Se eu vou usar um verbo depois de go,
ele não pode ser seguido de to, tá? O go, nesse caso, ele só leva gerúndio. I go swimming every Wednesday. Ah, mas eu não posso falar I go to the park? Pode. I go to the park, mas o parque é um lugar. O parque é um lugar. I go to the mall, I go to the beach. Todos esses são lugares. I go to the movies. Eu tô falando de lugares, eu não tô usando um verbo, né? Então, I go to é um lugar. I go to, preciso completar com um lugar. Se eu tô usando um verbo, eu não posso usar o to, e esse verbo tem que estar no infinitivo com ing. I like to going to the park. Sem to. I like going to the park. I like going to the park. Mas com like, eu não posso usar os dois, talvez? I like to go to the park. Pode ser também. Então, I like to go to the park. I like going to the park. Então, o verbo like é um daqueles verbos que eu falei que aceitam as duas formas. Ele aceita o gerúndio e ele aceita o infinitivo depois dele. E não tem mudança de significado nesse caso, tá? Go, I go swimming. Se eu vou usar um verbo depois de go, ele precisa estar no gerúndio. Se eu usar to depois de go, é porque eu preciso completar com um lugar. Não com um verbo. E enjoys sempre gerúndio depois do enjoy. Certo? Desculpa, gente. Então é isso aí. E aí, eu coloquei aqui para vocês. Eu coloquei aqui para vocês exemplos, né? Exercícios mais exemplos para vocês completarem. Complete with gerund or infinitive, and the answers will be up on the blog later. Eu coloquei aqui vários exemplos para vocês completarem. O verbo está aqui entre parênteses. Então, eu quero que vocês completem com gerúndio ou com infinitivo. E não tem... Isso aqui é justamente para você testar o quanto de feeling você tem. O quanto dessa pegada natural você já conseguiu desenvolver. As respostas, eu vou deixar, não vou mostrar aqui no vídeo, as respostas vão estar no blog, no PDF que eu vou colocar no blog, ele já vai estar com as respostas lá, vai ter um slide depois desse com as respostas. Então, se você estiver assistindo isso depois, seja justo com você mesmo, não olhe a resposta, tente completar e depois verifique para ver o quanto desse feeling natural você já tem, certo? Então é isso aí. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, se você está gostando de estudar através desses vídeos, se você tem alguma sugestão, por favor, escreva aqui no blog, comente, mande uma mensagem para mim. Peça algum tema de aula, que vai ser bem legal também. Semana que vem tem aula sobre indicative pronouns. Então, a gente já falou sobre possessive pronouns, personal pronouns antes, e agora a gente vai falar sobre indicative pronouns na semana que vem, tá bom? Então, muito obrigada por assistir. Espero que você estude, tenha bons estudos. Espero que os vídeos estejam ajudando. E até a próxima aula. Tchau!